Tem certos filmes, livros, seriados em que o título da obra ela já conduz o teu olhar, né? O título é uma espécie de pista ou até mesmo de manifesto, digamos assim, do tema, do assunto que o filme quer retratar e através do qual ele quer conduzir o teu olhar, né, para aquela história. Me parece o caso de O Som da Liberdade, né? É um filme que tem feito algum sucesso para uma determinada parcela, digamos assim, das bolhas que hoje nós estamos vivendo e nos enfrentando. Então, para a turma mais conservadora, mais da direita, né, O Som da Liberdade tem aí batido recordes de público, enquanto o pessoal da esquerda simplesmente não está assistindo o filme, não está nem um pouco interessada, julgando que o filme seja uma coisa que na verdade nem é. E o pessoal da direita, né, colocando, obviamente, o filme num patamar maior do que ele de fato merece, né? O filme não é tão bom assim para tanto escândalo como estão fazendo, e tampouco é tão ruim assim como se imagina a turma da esquerda. Enfim, não me interessa muito esses vieses todos que fazem com que o filme, no final das contas, não seja nem assistido, né? Me interessa o que o filme tem a dizer por si mesmo, né? E o seu título já indica, né, a forma como o filme foi costurado, digamos assim, a história foi costurada, né? O Som da Liberdade começa na primeira cena com a menina batendo tambor, né? Ele retorna, né, um pouco antes da metade, quando depois do primeiro abuso, né, que ela sofre, ela está numa banheira, ela tenta cantar a música também, e no fim, né, ela volta a cantar, é a última cena com ela de novo cantando, batendo tambor. Então você tem um arco da liberdade aí de maneira muito clara, uma primeira liberdade, né, original, digamos assim, inocente, infantil, depois uma liberdade cuja inocência se perdeu e tenta ser mantida no aspecto interior, porque o aspecto exterior foi completamente perdido, e no final há uma recuperação dessa liberdade exterior que permite então ela voltar a cantar, né, com uma inocência recuperada, digamos assim, ou pelo menos sendo curada, sendo restaurada. Né? Esse é o arco, né? Esse é o som da liberdade no final das contas, com que se costurou a trama, né, o enredo, e é claro que a história principal no final das contas acaba sendo a história da perda e da reconquista dessa liberdade, o que significa dizer que a grande história é a história da jornada do herói, né, do policial, que é quem vai libertar, né, especialmente essa menina, além das outras crianças, mas mais especificamente mais dela. Significa dizer, então, que o filme ele é primeiramente uma aventura. Ele se coloca tipicamente naqueles filmes de aventura norte-americanos, hollywoodianos, né? Aquela coisa meio Rambo, meio John Wick. Esse é o primário, né? Esse é o que salta à frente da história no filme, né? Todos os dramas que estão ali também retratados acabam se tornando parte do contexto. São um pano de fundo dessa história, mas não a história mesmo, não aquilo que o filme no final das contas está retratando. Então a temática da pedofilia, tudo que envolve isso, né, do tráfico de crianças, toda essa dimensão acaba ficando simplesmente como o pano de fundo, como o contexto, né, como digamos assim, o cenário, o palco no qual vai se dar a ação principal, né, que é a ação do herói da história, que vai resgatar aquelas crianças. E não há problema da história ser essa, porque ela é baseada num fato real, né? Então, quer dizer, a história do policial real lá que fez isso é realmente muito admirável, né? E a história está sendo retratada nisso. Mas, por um outro lado, o filme também esboça algumas coisas que permite você fazer uma crítica a ele, no sentido de que talvez essa não tenha sido a melhor escolha. Poderia perfeitamente ser colocada a história da jornada do herói, do policial, mas dentro de um outro contexto, dentro de uma outra costura que não teria tanto a ver com o som da liberdade, mas talvez com o som da fortaleza, da virtude da fortaleza. Já vou tentar me explicar por quê. Porque assim, a escolha que o filme faz diminui o peso, a gravidade, a seriedade da dimensão da pedofilia, do tráfico, etc, etc. Por consequência, não porque o filme esteja diminuindo, não. Mas quando você alça, né, realça a dimensão da jornada do herói que liberta a menina, o som da liberdade no final das contas, né, toda a dimensão trágica da pedofilia, tudo aquilo que não tem conserto, tudo aquilo que talvez aquelas crianças possam vir a recuperar os traumas que certamente vão carregar, mas também tudo aquilo que as demais crianças que não foram salvas, aquilo que já foi perdido, há toda uma dimensão de um sofrimento humano terrível ali, que o filme apenas sugere. E a questão da crítica aqui vem do fato de que ele poderia ir além disso. E ele quase vai. Ele começa aí de um jeito até bastante interessante que merece valor e destaque.
Quero me referir assim, por exemplo, a cena inicial e a cena final, né? Claramente elas são as cenas que fecham, inicia e fecha são a mesma cena. A menina no seu apartamento e o jogo da câmera, o enquadramento. O filme começa com a gente distante daquela história. E a câmera vai se aproximando até chegar próximo da menina cantando em cima da cama. No final, nós estamos com a menina e nós vamos nos afastando novamente. Essa dinâmica de distância e proximidade da história, do drama, do sofrimento, poderia ser muito mais bem trabalhado, porque ela é uma excelente forma de você tentar trabalhar com um tema na qual é impossível você dimensionar o tamanho do sofrimento, o tamanho da tragédia que aquelas crianças e das famílias estão sofrendo, né? Também dimensionar o tamanho da maldade que é preciso estar presente nas pessoas que cometem o que cometeram. Né? Então você tem essa dinâmica de distância e proximidade que, de algum modo, está esboçado ali, né? O filme meio que falando assim, olha, nós vamos tentar chegar perto, mas não o suficiente, porque não dá para... É algo incomunicável essa dor como um todo. Então nós vamos ter essa proximidade e essa distância, digamos assim, do sofrimento, que nos dá condição de suportar e assistir a história, né? Mas ao mesmo tempo também ter o distanciamento necessário para poder enxergar mais do que apenas a tragédia. Um dos efeitos disso causa no fato de que, bom, essas histórias estão acontecendo. Se você pegar jornais aí, pesquisar no Google, só aqui no Brasil, por exemplo, quantidade de ações, operações da Polícia Federal pegando pedófilos pelo país inteiro. Naquela cena que tem ali o policial pegando o sujeito lá pedófilo no computador, isso é muito comum, isso é muito recorrente. A dimensão de tráfico de crianças, de pedofilia, isso também é um fato. Né? Isso não precisamos entrar em teorias se há uma elite global que faz... O filme nem fala disso, o filme não fala disso, ele parte do fato de que existe. E isso é muito, muito, muito óbvio para ser negado. Então é muito interessante porque você tem essa realidade está presente ali, né, de alguma maneira, mas esse jogo de proximidade e distância faz com que a gente nos dê conta de que isso é um negócio que está acontecendo o tempo todo. E talvez esteja talvez a gente não queira olhar, a gente não queira prestar atenção. Né? A cena, por exemplo, em que o policial, eles estão de tocaia num furgão e o pedófilo está na casa dele, é muito interessante, faz o mesmo jogo de câmeras. Quando ele sai da casa do sujeito, a câmera anda na rua e vai até a esquina. Tipo, é um dia comum, é um dia cotidiano, é uma rotina, parece uma casa como qualquer outra. E está acontecendo ali uma das maiores barbaridades, vamos dizer assim, né? Ou pelo menos dando prosseguimento a uma barbaridade, que é a dimensão da pedofilia. Né? Quando o pai, por exemplo, né, vai pegar os filhos e descobre que eles se foram, né, você vê que a câmera, de novo, ela aproxima muito próximo da face do pai, da expressão do rosto do pai, do desespero dele, né? Mas não consegue, não dá para ficar o tempo todo. Então, quando o pai sai correndo do prédio e vai correndo pelas ruas desbaratinado, talvez indo para a polícia procurar alguma ajuda, a câmera não o acompanha. Ela deixa aquele sofrimento dele seguir adiante, porque é como se fosse impossível a gente se colocar no lugar deste pai ou no lugar daquelas crianças. Ou seja, essa ideia da proximidade, da distância, dos enquadramentos é muito boa para retratar o drama que estava sendo trabalhado ali. Né? De você se aproximar do sofrimento até um certo ponto, mas ter de se distanciar porque é impossível de você ficar ali tão próximo. A gente não dá conta. Por isso que se trata do som da fortaleza. A fortaleza é uma virtude que faz a gente suportar os sofrimentos. Temos paciência, resiliência. Mas o quanto de sofrimento a gente realmente aguenta? Quando a gente para pensar na dimensão do que é a pedofilia e você tem de trabalhar como policial com isso, é impossível você aguentar. Essa é a história dos policiais. Tem um começo ali que fala que não consigo trabalhar com isso mais tempo, e o próprio protagonista vai fazer o que faz como uma espécie de restauração de algo interior dentro dele que se arrebentou de tanto ver esse horror. Então essa dinâmica de se aproximar, de se afastar, é algo que é muito interessante. Só que isso está mais ou menos presente até um pouquinho antes da metade do filme. Né? Quando, por exemplo, faz o foco na lágrima do Jim Caviezel, né? Que é o protagonista. Né? Essa ficou bastante clichê, mas são as tentativas de aproximar desse sofrimento humano, desse drama humano. Né? E ao mesmo tempo nos distanciar. Mas daí quando vai para a parte da libertação, vamos dizer assim, aí a história se torna uma sessão da tarde, literalmente falando. Temos um herói lá, Rambo, lá John Wick e tal, conseguindo fazer ter o final feliz, no final das contas. Né? Então, quando a gente olha para esse drama no qual se aproxima, mas não o suficiente, vamos dizer assim,
Acho muito acertado a escolha que eles fizeram com relação ao sofrimento das crianças. Aí sim, só esboçar, só sugerir, isso achei perfeito. A atuação dos meninos, principalmente do menino, mais do que da menina, é muito boa. É muito boa, aquela inocência, aquela incompreensão de todo aquele horror, aquilo que você vê que, meu Deus, isso vai levar muitos anos para cair as fichas, para poder curar todas essas feridas. Tá maravilhoso isso. Mas os dramas dos homens, né, dos adultos, isso poderia ser muito mais bem explorado. Por exemplo, o drama da consciência culpada do pai. É fácil você terminar o filme e você nem parar para se tocar de que nada daquilo teria acontecido se o pai tivesse permanecido junto com seus filhos. Primeiro, por que razão ele aceita que aquelas crianças vão fazer aquele teste lá de modelo? Por que essa vaidade? Por que ele aceita aquilo? Segundo, por que ele deixa essas crianças sozinhas ali com aquela mulher que ele mal acabou de conhecer? Né? Por mais que você não é culpa do pai, mas existe um elemento aí em que é impossível que um pai não se sinta culpado depois do que aconteceu. E isso literalmente não é trabalhado no filme. Ao contrário, quando o pai aparece até mais justificado, como se fosse a vítima de tudo, né? Cobrando até, digamos assim, eu não suporto ver o quarto dos meus filhos aqui vazio, etc. E tal, e essa dor é perfeitamente compreensível. Mas existe um drama de uma consciência culpada ali, que não é possível que ele não esteja sentindo, se ele está sentindo tanta falta assim dos filhos. Isso não aparece no filme. A mesma coisa com relação ao drama dos policiais. É um pouquinho mais bem esboçado do que o drama do pai, que é inexistente, mas também fica muito aquém do que poderia ser. Muito aquém. Né? Fica até muito clichê, né? Por mais que o Jim Caviezel seja um bom ator de expressões faciais, quem assistiu Paixão de Cristo sabe muito bem disso, né? Ali no filme a coisa fica toda num aspecto muito tosco, muito clichê mesmo. Né? O que enfraquece o filme. Né? Não tem como não enxergar isso. Enquanto o Som da Liberdade, enquanto uma história de uma justiça sendo buscada, né? Ele é um filme que está mais para uma sessão da tarde do que do grande drama que faz as pessoas terem, meu Deus do céu, olha que horror e tudo mais. Né? O filme poderia ser um filme, um drama mesmo, de uma tragédia, né, sendo muito mais bem trabalhado, né, e faço a crítica porque o filme dá mostras que conseguiria, que até chega próximo disso, mas acaba recuando e ficando mais com uma história mais clichê do que qualquer outra coisa. Né, então, para mim, o filme ele é mais ele é irregular, vai, né, desperdiça algo que ele próprio coloca, apresenta, mas acaba não desenvolvendo. E por isso mesmo, né, eu vou deixar uma outra dica aqui, vou dar spoiler também, caso você não tenha assistido, então fica a dica, que é um filme que está na Netflix, cujo título é chamado Destinos à Deriva, tradução que não tem nada a ver com o título original, que é Nowhere, que é lugar nenhum. Né? Um título que também não te enviesa, não te conduz com relação à história. Você vai ser até surpreendido pela história, no final das contas, que é um baita de um naufrágio de uma mulher grávida, né, no meio do mar. Né? Essa história, o arco dessa personagem é muito bem construído, né? Essa é uma história sobre a virtude da fortaleza que foi perdida e ela é readquirida. Começa com por que ela perdeu? Porque ela se sente muito culpada porque ela perdeu uma filha, né? No qual ela não dá para se culpar tanto assim, mas esse drama da consciência culpada está ali presente e a torna muito frágil, muito insegura, precisando ser o tempo todo cuidada pelo marido, pelas outras pessoas. A vida coloca numa posição em que ela tem que se virar sozinha, né, por conta do bebê que está no seu útero. Né? E o filme é justamente em virtude deste amor, ela recupera a virtude da fortaleza, né, e de certa maneira salva a filha e a si mesma. No final ela vai dizer assim, ela vai agradecer a filha, fala assim, você que me salvou. Ela vai falar para a filha, a bebê a salvou. Por que ela diz que ela salvou? Justamente porque, por conta daquele amor, né, ela recuperou essa virtude da fortaleza, ela readquiriu a sua própria maturidade, digamos assim, né, a seu próprio... consegue até se perdoar, vamos dizer assim. Né? Então o filme é muito bem construído, esse arco da personagem é muito bem construído, é um filme interessante de você assistir, ele é simples, né? Para quem gosta da bolha aí, que quer assistir temas, etc e tal, todos os temas que tem no Som da Liberdade, tirando a pedofilia, estão ali presentes, quer dizer, envolve risco de vida de criança, de gestante, dimensão de família, dimensão de liberdade, dimensão dessa forma, tá tudo ali. E muito bem articulado. O filme também é simples, não tem grandes recursos financeiros, então não é nenhuma superprodução, né, com relação a isso, né, mas ele é uma história mais bem amarradinha, o tema está muito mais bem colocado, muito mais bem encaixado, né,
e você tem o elemento da empatia, né? Você vai sofrer junto com aquela personagem durante muito tempo, e o próprio Som da Liberdade soa melhor e mais alto nesse filme no final, em virtude dessa fortaleza reconquistada, do que no próprio filme do Som da Liberdade. Tá? Esse é um filme que acho que vale a pena de você assistir, se você gostou do Som da Liberdade, até para você perceber, né, essas coisas que eu estou falando aqui para você, que às vezes o filme não precisa ser nenhuma grandiosidade, nenhuma enormidade, mas existe, né? O melhor e o pior a gente tem que saber discernir, independentemente dos temas que sejam trabalhados, né? O Som da Liberdade, estou falando que é um filme ruim, mas ele é um filme que desperdiça a sua própria história, de certo modo, né? Ou boa parte do que poderia ser contado ali. Já Destinos à Deriva é um filme que te surpreende, porque ele tem uma história que não parece que vai ser sobre o que é no final das contas, e você tem ali então um belo retrato do que é uma virtude da fortaleza, que só pode ser sustentada de fato quando você se sacrifica por amor, né? A grande sacada da fortaleza não é você suportar as dores e os sofrimentos como o grande sujeito forte que você pode vir a ser. É o contrário. Quem faz você ser forte é o amor que te faz se sacrificar pelo próximo, né? E isso o herói do Som da Liberdade tinha, mas não é assim que o filme trabalha, né? A dimensão do drama pessoal dele. Tá bom? Vou ficando por aqui, agradeço vocês, se puder compartilhar, comentar, etc e tal, me ajuda, porque quanto mais views o canal tiver, mais recursos eu vou poder ter aqui para poder conversar com vocês. Até a próxima.